Existe um momento exato em que você perde o controle da sua vida. Não é quando algo ruim acontece. Não é quando alguém te ofende. Não é quando as coisas saem errado. É quando você reage. É quando você deixa o mundo externo ditar o seu mundo interno. É quando você entrega o seu poder para aquilo que está fora de você. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de Roma, escrevia todas as noites para lembrar a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele governava um império, mas sabia que o verdadeiro poder estava em governar a si mesmo. Hoje, você vai descobrir algo que poucos compreendem. A verdadeira vitória não está em vencer os outros, está em não precisar vencer. Está em permanecer inabalável quando tudo ao seu redor tenta te derrubar. Está em escolher a paz quando o mundo oferece guerra. Se você está cansado de reagir a cada provocação, se está exausto de perder sua paz por coisas pequenas, se sente que passou a vida inteira sendo refém das suas próprias emoções, então este vídeo é para você. Escreva nos comentários: eu escolho não reagir. Inscreva-se no Caminho Estoico, ative as notificações e, principalmente, fique até o final, porque o que você vai aprender aqui não são truques motivacionais que duram 3 dias. São princípios que transformaram imperadores, filósofos e pessoas comuns em seres humanos inquebráveis. Os estoicos não ensinavam a ser frio. Eles ensinavam a ser forte. Não te ensinavam a não sentir. Te ensinavam a não ser controlado pelo que sente. E essa diferença vai mudar completamente a forma como você vive. Prepare-se, porque a partir de agora, você vai entender o que realmente significa ser livre. Capítulo 1. O preço da reação. Parte 1. Vamos começar com uma verdade que ninguém te conta. Cada vez que você reage, você perde. Não importa se você estava certo. Não importa se o outro estava errado. Não importa se você se sentiu justificado. No momento em que você reage emocionalmente, você já perdeu o controle. Pense na última vez que alguém te cortou no trânsito. Você buzinou, xingou, sentiu o sangue ferver. Durante quantos minutos aquilo arruinou o seu dia? 10, 20, talvez o dia inteiro. E enquanto isso, a pessoa que te cortou nem se lembra mais de você. Ela seguiu a vida dela. Mas você continuou carregando aquela raiva, aquela irritação, aquele veneno. Isso é o que Epicteto chamava de ser escravo das circunstâncias. Você entregou o controle da sua paz interior para um completo estranho. Você deu a ele o poder de arruinar o seu dia. E ele nem sabe que tem esse poder sobre você. Capítulo 1. O preço da reação. Parte 2. Agora multiplique isso por todas as reações que você tem em um dia. Aquele comentário do colega de trabalho, aquela resposta atravessada da sua mãe, aquele cliente mal educado, aquela fila que anda devagar. Cada vez que você reage, você sangra energia. Você gasta a sua força vital com coisas que não importam. E o pior, a maioria dessas reações não muda nada. Você gritou com um motorista? Ele não mudou o comportamento dele. Você discutiu com seu irmão? A situação não melhorou. Você reclamou da fila? Ela não andou mais rápido. Você simplesmente desperdiçou sua energia, sua paz, seu bem-estar. Por nada. Os estoicos tinham uma pergunta poderosa que faziam antes de reagir a qualquer coisa: isso está sob meu controle? Se a resposta fosse não, eles não reagiam. Simples assim. Porque reagir ao que você não pode controlar é a definição de insanidade. É desperdiçar sua vida brigando com a realidade. Capítulo 1. O preço da reação. Parte 3. Mas a sociedade te ensinou o contrário. Te ensinaram que reagir é defender sua honra, que ficar calado é ser fraco, que você precisa dar o troco para ser respeitado. Mentira. A maior mentira que te venderam. A verdade: quem reage está sendo controlado. Quem explode está mostrando fraqueza, não força. Porque força é ter o poder de destruir e escolher não usar. Força é sentir a raiva subir e decidir que ela não vai controlar você. Força é olhar para a provocação e escolher a paz.
Marco Aurélio escreveu: "O melhor tipo de vingança é não se tornar como aquele que te feriu." Pense nisso. Quando você reage com raiva a alguém raivoso, você se torna igual a ele. Quando você responde com grosseria a alguém grosseiro, você desceu ao nível dele. Você não venceu. Você perdeu sua superioridade moral. Capítulo 1. O preço da reação. Parte 4. E tem mais. Cada reação emocional cria um padrão no seu cérebro. Quanto mais você reage, mais fácil se torna reagir. Você está literalmente treinando seu cérebro para ser refém das emoções. Está construindo uma autoestrada neural que leva diretamente da provocação para a explosão. Por outro lado, cada vez que você escolhe não reagir, você fortalece o músculo do autocontrole. Você cria novos caminhos neurais. Você treina seu cérebro para a serenidade. É como academia para a mente. No começo é difícil, mas com cada repetição, você fica mais forte. Os estoicos sabiam disso há 2000 anos, mesmo sem neurociência moderna. Eles entendiam que o caráter se forma através de escolhas repetidas. Você não se torna calmo de uma hora para outra. Você se torna calmo escolhendo a calma, um momento de cada vez, até que isso se torne sua natureza. Então, qual é o preço da reação? É sua paz, é sua energia, é sua dignidade, é seu poder, é sua vida. Porque uma vida gasta reagindo é uma vida desperdiçada. É hora de parar de reagir e começar a viver. A fortaleza interior. Dumas Perais. Parte 1. Marco Aurélio usava uma metáfora poderosa. Ele falava sobre a fortaleza interior. Um lugar dentro de você onde ninguém pode entrar sem permissão. Um santuário que permanece em paz, não importa que tempestades estejam acontecendo lá fora. Mas a maioria das pessoas nunca construiu essa fortaleza. Elas vivem com as portas abertas, permitindo que qualquer coisa e qualquer pessoa entre e bagunce seu espaço interior. Um comentário negativo entra. Uma crítica entra. Uma provocação entra. E lá dentro, o caos se instala. Os estoicos ensinavam que a primeira tarefa de um homem sábio é construir essa fortaleza. Criar limites claros entre o que está dentro e o que está fora. Entre o que você permite afetar você e o que você simplesmente observa passar. Capítulo 2. A fortaleza interior. Parte 2. Como você constrói essa fortaleza? Tijolo por tijolo, escolha por escolha. Cada vez que algo negativo acontece e você escolhe não deixar isso entrar, você coloca mais um tijolo. Cada vez que alguém te provoca e você escolhe a serenidade, você fortalece suas paredes. Cada vez que você respira fundo em vez de explodir, você está construindo. Essa fortaleza não é frieza, não é indiferença, é discernimento. É saber o que merece sua atenção e o que não merece. É proteger seu espaço mental como você protegeria sua casa. Você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. Por que deixaria qualquer pensamento ou emoção entrar na sua mente? Imagine que sua mente é um jardim. Se você não cuida, as ervas daninhas crescem. Pensamentos negativos, emoções tóxicas, reações destrutivas. Elas invadem seu jardim e matam as flores da paz, da clareza, da sabedoria. O jardineiro sábio arranca as ervas daninhas assim que elas aparecem. Ele não espera que elas cresçam e tomem conta. Capítulo 2. A fortaleza interior. Parte 3. Sêneca dizia: um homem é tão infeliz quanto se convenceu de ser. Leia isso de novo. Sua infelicidade não vem das circunstâncias, vem da sua interpretação das circunstâncias. Vem das histórias que você conta para si mesmo sobre o que aconteceu. Alguém foi grosseiro com você. Isso é um fato. Mas a história, ele me desrespeitou. Eu não valho nada. Todo mundo me trata mal. Essa história você criou. E é essa história, não o evento em si, que está te fazendo sofrer. Na sua fortaleza interior, você é o guardião. Você decide que histórias podem entrar. Você decide que interpretações têm permissão. Você pode olhar para a mesma situação e escolher uma interpretação completamente diferente. Ele foi grosseiro porque está tendo um dia ruim.
Isso não tem nada a ver comigo. Eu permaneço em paz. Capítulo 2. A fortaleza interior. Parte 4. Essa fortaleza interior te dá algo precioso. Independência emocional. Você deixa de ser uma folha ao vento, jogado para lá e para cá pelas circunstâncias. Você se torna uma montanha. As tempestades podem soprar ao seu redor, mas você permanece. E as pessoas vão notar. Elas vão tentar te provocar. E você não vai reagir. Elas vão esperar explosão. E você vai dar calma. Elas vão buscar conflito. E você vai oferecer paz. E isso vai confundi-las. Porque elas estão acostumadas com pessoas que reagem, que explodem, que perdem o controle. Mas você é diferente. Porque você construiu sua fortaleza. E dentro dela, você é invencível. Não porque nada pode te atingir, mas porque você escolheu o que deixa entrar. E no final, essa é a única vitória que importa. A vitória sobre si mesmo. Capítulo 3. O poder do silêncio. Parte 1. Existe um poder que poucos conhecem. O poder do silêncio. Não o silêncio da timidez ou do medo. O silêncio da força. O silêncio de quem poderia falar, mas escolhe não falar. De quem poderia reagir, mas escolhe observar. Na nossa sociedade barulhenta, onde todo mundo quer ser ouvido, onde todos têm uma opinião sobre tudo, o silêncio se tornou radical. É uma declaração de independência, é dizer: eu não preciso me justificar, eu não preciso me defender, eu não preciso provar nada para você. Epicteto ensinava a seus alunos: fale apenas quando suas palavras forem mais fortes que o silêncio. Quantas discussões você já teve, onde suas palavras só pioraram tudo? Quantas vezes você já disse algo na raiva que depois se arrependeu? Quantas relações você já danificou porque não conseguiu ficar em silêncio? Capítulo 3. O poder do silêncio. Parte 2. O silêncio é desarmante. Quando alguém te ataca esperando uma reação e você permanece em silêncio, você quebra o padrão. A pessoa não sabe como responder. Ela esperava briga, discussão, drama. Mas você ofereceu nada. Apenas presença calma e silenciosa. Isso não é passividade. É estratégia. É inteligência emocional no mais alto nível. Você está recusando-se a jogar um jogo que não pode vencer. Você está retirando sua energia de um conflito inútil. Você está escolhendo preservar sua paz em vez de provar seu ponto. Marco Aurélio escreveu: quanto mais você fala, menos as pessoas escutam. Ele sabia que palavras demais diluem sua mensagem, que explicações demais mostram insegurança, que justificativas demais revelam fraqueza. O homem seguro de si não precisa se explicar. Ele age e deixa suas ações falarem. Capítulo 3. O poder do silêncio. Parte 3. Parte. Mas atenção. O silêncio estoico não é o silêncio do covarde que tem medo de se expressar. É o silêncio do sábio que sabe quando falar e quando calar. É discernimento. É escolha consciente. Há momentos em que você deve falar. Quando uma injustiça está sendo cometida. Quando alguém está sendo maltratado. Quando a verdade precisa ser dita. Nesses momentos, o silêncio seria cumplicidade. Mas esses momentos são raros. A maioria das situações não exige sua voz. Exige sua serenidade. Aprenda a distinguir entre os dois. Pergunte-se: minhas palavras vão melhorar esta situação ou apenas satisfazer meu ego? Se a resposta for apenas satisfazer seu ego, fique em silêncio. Se suas palavras podem realmente ajudar, fale. Mas fale com calma, com clareza, com respeito. Capítulo 3. O poder do silêncio. Parte 4. O silêncio também te dá tempo. Tempo para pensar. Tempo para processar. Tempo para escolher sua resposta em vez de apenas reagir. Na pressa de responder, você comete erros. Diz coisas que não pensa. Machuca pessoas que ama. Cria problemas que não existiam. Mas quando você pratica o silêncio, você cria um espaço. Um intervalo entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora sua liberdade. É ali que você pode escolher conscientemente como vai responder, ou se vai responder. Sêneca dizia:
Falamos muito porque pensamos pouco. A pessoa que está sempre falando, sempre reagindo, sempre se defendendo, está revelando que não tem controle sobre si mesma. Ela é controlada pelas circunstâncias, pelas emoções, pelo momento. Mas você, quando dominar o poder do silêncio, você será livre. Livre da necessidade de sempre estar certo. Livre da compulsão de sempre responder. Livre da prisão da reação constante. E nessa liberdade, você encontrará uma paz que as palavras nunca poderiam trazer. Capítulo 4. A arte de não se ofender. Parte 1. Aqui está uma verdade revolucionária que vai mudar sua vida se você realmente entender. Ninguém pode te ofender sem sua permissão. Leia de novo. Ninguém pode te ofender sem sua permissão. Mas espera. Você pode estar pensando: se alguém me xinga, me humilha, me desrespeita, eu não deveria me sentir ofendido? A resposta estoica é: você pode se sentir qualquer coisa que escolher se sentir, mas você não é obrigado a se ofender. Epicteto era categórico nisso. Ele dizia: não são os eventos que te perturbam, mas a forma como você os julga. A ofensa não está nas palavras da outra pessoa, está na sua interpretação dessas palavras. E você controla sua interpretação. Capítulo 4. A arte de não se ofender. Parte 2. Pense assim. Alguém te chama de girafa. Você se ofende? Provavelmente não, porque você sabe que não é uma girafa. A acusação é tão ridícula que você simplesmente ignora ou ri. Agora, alguém te chama de algo que toca em uma insegurança sua. Você se ofende. Por quê? Porque parte de você acredita que pode ser verdade. As ofensas só têm poder sobre você quando elas tocam em feridas que você já tem. Quando você está seguro de quem você é, quando você se conhece profundamente, as palavras dos outros perdem completamente o poder. Elas são apenas sons no ar. Marco Aurélio escreveu: escolha não ser ofendido, e você não será ofendido. Isso não depende de outros, depende de você. Essa é uma das lições mais libertadoras do estoicismo. Você não precisa esperar que as pessoas sejam respeitosas. Você pode simplesmente escolher não se ofender. Capítulo 4. A arte de não se ofender. Parte 3. Mas como fazer isso na prática? Quando alguém diz algo ofensivo, crie o hábito de pausar. Não reaja imediatamente. Nessa pausa, faça estas perguntas. A opinião dessa pessoa sobre mim muda quem eu realmente sou? Não. Você continua sendo a mesma pessoa antes e depois da ofensa. Essa pessoa me conhece profundamente? Provavelmente não. Então, como ela pode julgar quem você é? Vale a pena perder minha paz por causa disso? Quase nunca vale. O que essa pessoa está revelando sobre ela mesma ao falar assim? Geralmente, muito mais do que sobre você. Capítulo 4. A arte de não se ofender. Parte 4. Quando você para de se ofender, algo mágico acontece. Você se torna imune à manipulação emocional, porque muitas pessoas usam ofensas para te controlar. Elas sabem que se te ofenderem, você vai reagir. E quando você reage, elas têm poder sobre você. Mas imagine não dar a elas esse poder. Imagine permanecer completamente calmo diante da maior ofensa. Imagine sorrir gentilmente e seguir em frente. Você acabou de desarmar. Capítulo 5. O controle do que importa. Parte 1. Os estoicos tinham um princípio fundamental que, se entendido profundamente, pode transformar sua vida inteira. Eles dividiam tudo em duas categorias: o que está sob seu controle e o que não está sob seu controle. O que está sob seu controle: seus pensamentos, suas ações, suas reações, suas escolhas, sua atitude, seus valores, seus esforços. Isso é tudo que está sob seu controle. E olha que lista pequena. O que não está sob seu controle? Literalmente tudo mais. O que os outros pensam de você, como eles te tratam, o tempo, o trânsito, a economia, a política, se vai chover, se você vai ser promovido, se aquela pessoa vai te amar de volta, tudo isso está fora do seu controle. Capítulo 5. O controle do que importa. Parte 2. Epicteto dizia:
A felicidade e a liberdade começam com uma compreensão clara de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Só depois de enfrentar essa verdade fundamental, podemos experimentar a paz interior. Agora preste atenção. A maioria das pessoas gasta 90% de sua energia tentando controlar o que não podem controlar, e gastam apenas 10% no que realmente podem controlar. É por isso que estão sempre frustradas, sempre ansiosas, sempre irritadas. Você se preocupa com o que seu chefe pensa de você? Fora do seu controle. Você se estresse com o trânsito? Fora do seu controle. Você perde o sono pensando se aquela pessoa vai te responder? Fora do seu controle. Você fica obcecado com quantos likes seu post recebeu? Totalmente fora do seu controle. Capítulo 5. O controle do que importa. Parte 3. O que acontece quando você inverte isso? Quando você coloca 90% da sua energia no que você pode controlar e apenas 10% ou menos no que não pode, sua vida se transforma. Você para de ser refém das circunstâncias. Você não pode controlar se seu chefe gosta de você, mas pode controlar se você faz um trabalho excelente. Você não pode controlar o trânsito. Mas pode controlar como você usa esse tempo, escutando um audiolivro, praticando respiração, simplesmente aceitando. Você não pode controlar se aquela pessoa te ama, mas pode controlar se você se torna alguém digno de amor. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa é a chave. Você não precisa de circunstâncias perfeitas para ser feliz. Você precisa de controle mental. Capítulo 5. O controle do que importa. Parte 4. Vou te dar um exercício prático. Sempre que você se pegar ansioso, preocupado ou irritado, pergunte: isso está sob meu controle? Se sim, faça algo a respeito. Pare de se preocupar e haja. Se não, solte. Aceite. Deixe ir. Redirecione sua energia para o que você pode controlar. Isso não é fácil. Sua mente vai resistir. Ela está viciada em se preocupar com coisas fora do controle. É um hábito de toda uma vida. Mas cada vez que você pratica esse discernimento, você fortalece seu músculo estoico. E com o tempo, você vai notar algo extraordinário. Você vai estar mais calmo, mais focado, mais produtivo, porque você parou de desperdiçar energia em batalhas que não pode vencer e começou a investir em batalhas que pode. Os estoicos chamavam isso de sabedoria prática. Não é filosofia abstrata. É a habilidade concreta de distinguir o controlável do incontrolável e agir de acordo. E essa habilidade, mais do que qualquer outra, determina a qualidade da sua vida. Capítulo 6. A disciplina da percepção. Parte 1. Existe um poder que você tem e que a maioria das pessoas nunca aprende a usar. É o poder de escolher como você percebe as coisas. Marco Aurélio dizia: tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Pense em quantas vezes você sofreu não pelo que aconteceu, mas pela forma como você interpretou o que aconteceu. Alguém não respondeu sua mensagem. Você pode interpretar isso como ela me odeia ou como ela está ocupada. Mesma situação, duas percepções completamente diferentes, dois estados emocionais completamente diferentes. O estoicismo te ensina que você não é vítima dos eventos. Você é vítima da sua percepção dos eventos. E a boa notícia? Você pode mudar sua percepção. Você pode escolher conscientemente como interpretar cada situação. Capítulo 6. A disciplina da percepção. Parte 2. Sêneca tinha um exercício poderoso. Quando algo ruim acontecia, ele imediatamente procurava o lado positivo. Não de forma ingênua ou falsa, mas de forma realista. O que posso aprender com isso? Como isso pode me fortalecer? Que oportunidade está escondida neste desafio? Foi demitido do emprego? Percepção negativa. Minha vida acabou. Sou um fracassado. Percepção estoica. Agora tenho a oportunidade de encontrar algo melhor. Essa empresa não era o lugar certo para mim.
Isso me força a crescer. Alguém te criticou. Percepção negativa. Eles me odeiam. Sou terrível. Percepção estoica. Há algo de útil nessa crítica? Se sim, vou melhorar. Se não, é apenas a opinião limitada de uma pessoa. Capítulo 6. A disciplina da percepção. A disciplina da percepção não é se iludir. Não é fingir que coisas ruins são boas. É reconhecer que toda situação é neutra até você dar significado a ela. E você tem o poder de escolher que significado dar. Está chovendo. Isso não é bom nem ruim. É apenas chuva. Se você tinha planos de ir à praia, você percebe como ruim. Se você é um agricultor precisando de água, você percebe como ótimo, mesmo a chuva. Duas percepções. Marco Aurélio levou isso ao extremo. Ele dizia: o impedimento à ação impulsiona a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Em outras palavras, os obstáculos são oportunidades. O que te bloqueia te força a encontrar um caminho novo, possivelmente melhor. Capítulo 6. A disciplina da percepção. Parte 4. Como treinar essa disciplina? Comece prestando atenção em seus julgamentos automáticos. Quando algo acontece, sua mente imediatamente julga. Pause esse julgamento automático. Pergunte: é mesmo? Ou isso é apenas minha primeira interpretação? E, depois, procure ativamente outras interpretações possíveis. Não apenas uma, mas 3, 4, 5 maneiras diferentes de ver a mesma situação. Esse exercício mental expande sua perspectiva e te mostra que você tem escolha. Finalmente, escolha conscientemente a interpretação que te serve melhor. Não a mais fácil ou a mais dramática, mas a que te fortalece, te faz crescer, te mantém em paz. Essa é a percepção estoica. Com o tempo, isso se torna automático. Você para de ser vítima das circunstâncias porque percebe que não existem circunstâncias, apenas percepções. E você é o mestre da sua percepção. Isso é liberdade real. Capítulo 7. O poder da aceitação radical. Parte 1. Agora vamos para um dos ensinamentos mais profundos e mais difíceis do estoicismo: a aceitação radical. Não confunda isso com resignação ou passividade. A aceitação estoica é ativa, consciente, poderosa. Marco Aurélio escreveu: aceite as coisas nas quais o destino te envolve e ame as pessoas com as quais o destino te une, mas faça isso com todo o seu coração. Aceite. Essa palavra assusta muita gente. Aceitar parece desistir, mas não é. Aceitar é reconhecer a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. É parar de brigar com o que já aconteceu. É liberar a tensão de resistir ao inevitável. E nessa liberação, você encontra paz e poder para agir efetivamente. Aceitar é reconhecer a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. É parar de brigar com o que já aconteceu. É liberar a tensão de resistir ao inevitável. E nessa liberação, você encontra paz e poder para agir efetivamente. A resistência à realidade é a fonte de 90% do seu sofrimento. Você sofre não porque algo ruim aconteceu, mas porque você está brigando mentalmente com o fato de que aconteceu. Isso não deveria ter acontecido. Não é justo. Por que comigo? Mas a realidade não se importa com o que você acha que deveria ter acontecido. Ela simplesmente é. E enquanto você gasta energia brigando com ela, você não tem energia para lidar com ela de forma efetiva. Capítulo 7. O poder da aceitação radical. Parte 3. Sêneca usava uma metáfora poderosa. Ele dizia que resistir à realidade é como um cachorro amarrado a uma carroça. A carroça vai seguir em frente de qualquer forma. O cachorro pode correr ao lado dela com dignidade ou pode ser arrastado lutando e sofrendo. A carroça não se importa. A escolha é do cachorro. A vida vai acontecer de qualquer forma. As pessoas vão te decepcionar. Os planos vão dar errado. As perdas vão ocorrer. Você pode aceitar isso com graça ou pode ser arrastado brigando. O resultado final é o mesmo. A diferença está no quanto você sofre no processo. A aceitação não significa que você aprova o que aconteceu. Significa que você reconhece que aconteceu e que brigar com isso é inútil. A partir dessa aceitação,
você pode começar a agir construtivamente. Capítulo 7. O poder da aceitação radical. Parte 4. Imagine que você perdeu o emprego. Você tem duas opções. Opção 1. Passar semanas brigando mentalmente com isso. Isso não deveria ter acontecido. Eu trabalhei tanto. É injusto. Meu chefe é terrível. Toda essa energia mental não muda o fato de que você perdeu o emprego. Opção 2. Aceitação radical. Eu perdi o emprego. Isso aconteceu. Não posso mudar isso. O que posso fazer agora? Você libera toda a energia que gastaria brigando com a realidade e a direciona para encontrar um novo emprego, aprender novas habilidades, reavaliar seus objetivos. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele começava cada dia lembrando a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e egoístas. Porque eu entendo que elas agem assim por ignorância do que é bom e do que é mal. Ele estava praticando aceitação antecipada, preparando sua mente para aceitar a realidade como ela é, não como ele gostaria que fosse. E isso o tornava invencível emocionalmente. Capítulo 8. A liberdade da opinião dos outros. Parte 1. Quantas decisões na sua vida você tomou baseado no que os outros iriam pensar? Quantas vezes você deixou de fazer algo que queria porque tinha medo do julgamento? Quantas horas você já gastou preocupado com a opinião alheia? A verdade brutal é esta: as pessoas pensam muito menos em você do que você imagina. Elas estão ocupadas demais pensando em si mesmas, preocupadas com o que os outros pensam delas. Todo mundo está tão preocupado com o próprio julgamento que mal tem tempo de julgar você. Epicteto dizia: se você quer progredir, abandone pensamentos como: se eu negligenciar meus negócios, não terei sustento. Ou, se eu não punir meu servo, ele se tornará mau. Porque é melhor morrer de fome, mas livre de pesar e medo, do que viver em abundância e perturbação. Capítulo 8. A liberdade da opinião dos outros. Parte 2. Ele estava dizendo algo radical. Sua liberdade interior vale mais do que qualquer coisa externa, incluindo a aprovação dos outros. Quando você vive para agradar os outros, você não vive. Você apenas performa. Você se torna um ator no palco da vida, sempre preocupado com a reação da plateia. Mas aqui está o problema. Você nunca pode controlar o que os outros pensam de você. Nunca. Você pode fazer tudo certo e ainda ser julgado. Você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo e ainda ter inimigos. Você pode ser perfeitamente honesto e ainda ser mal interpretado. Então, por que gastar sua vida tentando controlar algo que é, por definição, incontrolável? Por que dar aos outros o poder de definir seu valor? Marco Aurélio escreveu: eu tenho frequentemente me perguntado como é que cada homem ama a si mesmo mais do que todos os demais homens, mas dá menos valor à sua própria opinião de si mesmo do que à opinião dos outros. Capítulo 8. A liberdade da opinião dos outros. Parte 3. Pense nisso. Você se conhece mais do que qualquer outra pessoa. Você sabe suas intenções, suas lutas, sua jornada. Mas você está disposto a jogar tudo isso fora por causa da opinião superficial de alguém que mal te conhece? Isso não é loucura? A liberdade começa quando você decide que a única opinião que realmente importa é a sua. Não de forma arrogante, mas de forma consciente. Você se torna o juiz de si mesmo. Você se pergunta: estou vivendo de acordo com meus valores? Estou sendo a pessoa que quero ser? Se a resposta for sim, as opiniões dos outros se tornam irrelevantes. Sêneca contava a história de Catão, que foi cuspido no rosto durante um debate público. Todos esperavam que ele explodisse, que se vingasse, mas Catão simplesmente limpou o rosto e disse: vou dizer a todos que você não sabe controlar sua boca. Ele não se rebaixou, não reagiu. Ele simplesmente mostrou que a opinião e a ação daquela pessoa não tinham poder sobre ele. Capítulo 8. A liberdade da opinião dos outros. Parte 4. Quando você se liberta da opinião dos outros, sua vida se transforma. Você para de fazer escolhas baseadas no medo do julgamento.
Você começa a tomar decisões baseadas no que é certo para você. Você se torna autêntico. E algo interessante acontece. Quando você para de buscar aprovação, você frequentemente recebe mais respeito. As pessoas sentem quando você não precisa delas para se validar. E essa independência é atraente. É magnética, mas mais importante que o respeito dos outros é o respeito próprio que você ganha. Você pode olhar no espelho e saber que está vivendo de acordo com seus próprios padrões, não os padrões de outras pessoas. Essa paz interior vale mais do que toda a aprovação do mundo. Marco Aurélio resumiu perfeitamente. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. As opiniões são apenas isso. Opiniões. Elas não definem você. Elas não mudam quem você é, a menos que você permita. Capítulo 9. A disciplina da ação. Parte 1. Até agora falamos muito sobre controle interno, suas reações, suas percepções, suas emoções. Mas o estoicismo não é apenas filosofia contemplativa, é filosofia de ação. Os estoicos acreditavam que o conhecimento sem ação é inútil. Marco Aurélio escrevia: não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. Essa é a essência da disciplina estoica da ação. Pare de planejar, pare de teorizar, pare de esperar o momento perfeito. Haja, mas atenção. Não é qualquer ação. É ação alinhada com seus valores. É ação consciente. É ação que está sob seu controle. Os estoicos faziam uma distinção crucial entre esforço e resultado. Seu esforço está sob seu controle. Capítulo 9. A disciplina da ação. Parte 2. Você pode estudar para uma prova com dedicação total. Isso está sob seu controle. Se você vai passar ou não, depende de muitos fatores fora do seu controle. A dificuldade da prova, o humor do professor, até sua saúde no dia. Então você foca no que pode controlar. Seu esforço. Você pode tratar as pessoas com respeito e bondade. Isso está sob seu controle. Se elas vão te respeitar de volta, não está. Então você foca no que pode controlar. Ser uma boa pessoa, independentemente de como os outros te tratam. Essa distinção é libertadora, porque significa que você pode ter sucesso em qualquer circunstância. Sucesso não é definido por resultados externos, mas pela qualidade do seu esforço, pela integridade das suas ações. Epicteto dizia: não procure fazer com que os eventos aconteçam como você quer, mas deseje que os eventos aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem. Faça a sua parte. Dê seu melhor. Depois, solte o resultado. Capítulo 9. A disciplina da ação. Parte 3. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você para de se apegar aos resultados, você frequentemente consegue melhores resultados. Por quê? Porque você não está paralisado pelo medo do fracasso. Você não está tenso pela necessidade de sucesso. Você está livre para dar o seu melhor. Pense em um atleta. Quando ele está desesperado para ganhar, quando está tenso com a pressão, ele frequentemente perfora mal. Mas quando ele está relaxado, focado apenas em executar bem, não no resultado, ele frequentemente atinge seu melhor desempenho. Os estoicos chamavam isso de ação desapegada. Você age com total comprometimento, mas sem apego ao resultado. É o paradoxo estoico. Você se importa profundamente com o que faz, mas não se importa com o que acontece depois que você fez. Capítulo 9. A disciplina da ação. Parte 4. A disciplina da ação também significa agir quando é difícil, especialmente quando é difícil. Os estoicos acreditavam que o caráter se forma na adversidade, não no conforto. Quando tudo está fácil, qualquer um consegue. Mas quando as coisas ficam difíceis, é aí que você revela quem você realmente é. Marco Aurélio, como imperador, tinha todos os motivos para procrastinar, para evitar decisões difíceis, para buscar o caminho fácil. Mas ele se forçava a agir. Ele escrevia: ao amanhecer, quando você tem dificuldade em sair da cama, diga a si mesmo: estou acordando para fazer o trabalho de um ser humano. Essa é a disciplina da ação. Não esperar que você se sinta motivado.
Não esperar que as condições sejam perfeitas. Apenas fazer o que precisa ser feito, porque é o certo a fazer. Isso é força de caráter. Isso é virtude estoica. E quanto mais você pratica essa disciplina, mais fácil ela se torna. A ação gera momentum. Momentum gera mais ação. Você se torna alguém que age, não alguém que apenas pensa em agir. E essa é a diferença entre aqueles que transformam suas vidas e aqueles que apenas sonham em transformá-las. Capítulo 10. O momento presente. Parte 1. Um momento presente. Existe apenas um momento onde você tem poder. Não é ontem. Não é amanhã. É agora. Este momento, Marco Aurélio escreveu: confine-se ao presente. Essa frase simples contém uma sabedoria profunda. A maioria das pessoas vive no passado ou no futuro. Elas ruminam sobre coisas que já aconteceram, que não podem mais mudar, ou se preocupam com coisas que ainda não aconteceram, que podem nunca acontecer. E enquanto isso, elas perdem completamente o único momento que realmente existe. Agora, o passado é memória, o futuro é imaginação. Apenas o presente é real. Apenas no presente você pode agir, pode escolher, pode mudar. Todos os seus poderes estão concentrados neste momento. Epicteto perguntava aos seus alunos: quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor de si mesmo? Não amanhã. Não quando as condições forem perfeitas. Não quando você se sentir pronto. Agora. Este momento é tudo que você tem. Quantas pessoas passam a vida inteira adiando sua felicidade, sua paz, sua realização? Serei feliz quando conseguir aquele emprego. Serei feliz quando me casar. Serei feliz quando me aposentar. E a vida passa enquanto elas esperam. Os estoicos entendiam que se você não pode ser feliz agora, você não será feliz no futuro. Porque quando o futuro chega, ele se torna o presente. E se você não aprendeu a estar presente, a estar em paz com este momento, você não estará em paz com momento algum. Sêneca escreveu algo poderoso. 2 dias não devem ser temidos, ontem e amanhã. Ontem já passou. Você não pode mudá-lo. Amanhã ainda não chegou. Você não pode controlá-lo. Então por que gastar sua energia mental com eles? O presente é onde você tem poder. É aqui que você pode escolher seus pensamentos, suas ações, suas reações. É aqui que a vida acontece. Tudo mais é história ou fantasia, mas estar presente não é fácil. Sua mente está constantemente tentando te puxar para o passado ou para o futuro. Porque eu disse aquilo ontem? E se amanhã der errado? Você precisa treinar sua mente a voltar, repetidamente, para o agora. Como fazer isso? Comece com sua respiração. Sua respiração está sempre no presente. Você não pode respirar no passado ou no futuro. Quando você presta atenção na sua respiração, você automaticamente se ancora no agora. Marco Aurélio praticava um exercício poderoso. Ele se perguntava: há algo de errado com este momento exato? Não com sua vida em geral, não com ontem ou amanhã, mas com este momento preciso. Na maioria das vezes, a resposta era não. O problema estava na sua cabeça, não na realidade presente. Quando você aprende a viver no presente, algo extraordinário acontece. Você para de carregar o peso do passado. Você para de se preocupar com o futuro. Você se torna livre, livre para experimentar plenamente este momento, que é o único momento que você realmente tem. E quando você soma todos esses momentos presentes, vividos com consciência, com presença, com paz, você tem uma vida bem vivida. Não uma vida perfeita, mas uma vida consciente. E isso é tudo que realmente importa. Você chegou ao final deste vídeo. Mas a verdade é que isso é apenas o começo. Porque o estoicismo não é algo que você aprende assistindo um vídeo. É algo que você pratica todos os dias, por toda a vida. Cada manhã, você acorda com novas oportunidades de praticar, novas provocações para não reagir, novos momentos para escolher a paz em vez do conflito, novas situações para aplicar o que aprendeu. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de seu tempo, praticava estoicismo todos os dias até o dia de sua morte.
Ele escrevia em suas meditações, não porque já tinha dominado esses princípios, mas porque precisava se lembrar deles constantemente. Você tem em suas mãos agora ferramentas que transformaram imperadores, filósofos e pessoas comuns em seres humanos extraordinários. Não porque elas tinham circunstâncias especiais, mas porque escolheram responder às circunstâncias de forma especial. Quando você para de reagir, você começa a vencer, não sobre os outros, sobre você mesmo. E essa é a única vitória que realmente importa, porque quando você se controla, quando você governa sua mente, quando você escolhe suas reações, você se torna invencível. O mundo vai continuar tentando tirar sua paz. As pessoas vão continuar tentando te provocar. A vida vai continuar sendo difícil. Mas agora você sabe. Você tem o poder. O poder está na sua escolha, na sua respiração, na sua percepção, na sua aceitação, na sua presença. Então eu te faço um convite, um desafio. Por uma semana, pratique esses princípios. Quando alguém te cortar no trânsito, respire. Quando alguém te criticar, observe sem absorver. Quando algo não sair como planejado, aceite e haja a partir dessa aceitação. Documente sua jornada. Escreva nos comentários como foi. Qual foi sua maior dificuldade? Qual princípio te ajudou mais? Como você se sentiu diferente? Porque o conhecimento sem prática não vale nada. Você pode saber tudo sobre estoicismo e continuar sendo refém das suas emoções. Ou você pode praticar um único princípio e transformar sua vida. A escolha, como sempre, é sua. E essa é a beleza do estoicismo. Você sempre tem escolha. Você pode não controlar o que acontece, mas sempre controla como responde. Agora eu quero ouvir de você. Qual desses princípios ressoou mais com você? Qual você vai começar a praticar hoje? Escreva nos comentários. Eu leio todos e vou responder o máximo que puder. Se este vídeo fez sentido para você, se ele tocou algo dentro de você, deixe seu like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esses ensinamentos. Inscreva-se no Caminho Estoico para mais conteúdo sobre estoicismo prático, filosofia aplicada à vida real. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Aquele amigo que está sempre reagindo. Aquele familiar que está sempre estressado. Aquela pessoa que está lutando para encontrar paz. Esse conhecimento pode mudar a vida de alguém. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A paz não está nas circunstâncias perfeitas. Está na sua resposta às circunstâncias imperfeitas. O poder não está em vencer os outros. Está em não precisar vencer. Quando você para de reagir, você começa a vencer. Essa é a promessa do estoicismo. E essa promessa está disponível para você agora, neste momento. Obrigado por assistir até o final. Esse compromisso já mostra que você está no caminho certo. Continue firme, continue praticando, continue no caminho estoico. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você é mais forte do que pensa, mais calmo do que parece e mais livre do que imagina. Imagine não dar a elas esse poder. Imagine permanecer completamente calmo diante da maior ofensa. Imagine sorrir gentilmente e seguir em frente. Você acabou de desarmar completamente essa pessoa. Ela não sabe mais como te atingir. Sêneca conta a história de Catão, que foi cuspido no rosto durante um debate público. Todos esperavam que ele explodisse, que revidasse. Mas Catão simplesmente limpou o rosto e disse: "Vou dizer a todos que você não sabe controlar sua boca." Ele transformou a humilhação do ofensor em sua própria. Não reagindo, ele venceu. A arte de não se ofender é a arte da verdadeira liberdade. Porque quando você não pode ser ofendido, você não pode ser controlado. E quando você não pode ser controlado, você é verdadeiramente livre. Essa é a liberdade que nenhuma circunstância externa pode tirar de você.